Olá, muito bom dia para você. Em julho do ano passado foi anunciada a ampliação do Hospital Regional em Patos de Minas. De tanta população deve ter que esperar ainda mais até que a obra saia do papel. Daqui a pouco mais detalhes e você vai ver também. 2 pessoas morrem em violento acidente na BR-365 em Patos de Minas. Violência contra a mulher. Como funcionam as medidas protetivas contra agressores? As novas regras que facilitam as laqueaduras e vasectomias. No ar, o Jornal 30 Minutos, começando a partir de agora. Duas pessoas morreram em um violento acidente envolvendo caminhões e um terceiro veículo no final da tarde desta segunda-feira, na BR-365, em Patos de Minas. O acidente aconteceu por volta das 17h30. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão de transporte de suínos que estava vazio seguia na BR-365, sentido Patrocínio a Patos de Minas. Quando no quilômetro 418, cerca de 600 metros da entrada da rodovia conhecida como Serrinha, colidiu lateralmente com um caminhão de combustível que seguia na direção contrária. Nisso, o motorista do veículo de produtos inflamáveis perdeu o controle e colidiu com um carro de passeio e, ao mesmo tempo, arrastou ele e ambos caíram no barranco. 2 pessoas que estavam no carro com placa de Patos de Minas morreram no local. Os motoristas dos caminhões tiveram escoriações no braço. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para a retirada dos corpos. Um deles ficou preso abaixo do carro. Durante a remoção desse corpo, foi necessário interditar a via nos 2 sentidos, pois havia risco de explosão devido ao caminhão de combustível, apesar dele estar vazio. A perícia civil investiga o que pode ter ocasionado a batida entre os caminhões, porém um amigo do motorista do caminhão de combustível acredita que o motivo pode ter sido os buracos que existem próximo ao local do acidente. Queria fazer uma reclamação para todo mundo aí, os vereadores, deputado, quem que for, para ver as condições dessa BR-365, porque todo dia a gente está tendo um acidente aqui nessa rodovia. Todo dia a gente tem um óbito aqui, até que dia que vai ser isso, até que quando a gente vai ter, que a gente paga os nossos impostos todos. Um amigo meu aqui agora, no momento desse aqui, ó, sem ter culpa de nada, foi vítima de uma curva, o caminhão escorregou, pegou ele aqui na curva. Até quando, população, a gente vai ter que aguentar isso? Até quando os deputados, a gente paga nossos impostos tudo certinho? Quem que vai olhar para os caminhoneiros agora, no momento desse aqui agora? Quem que vê? Tem 2 óbitos ali. Um amigo meu indo embora para casa, sendo vítima de um acidente. Até quando, população de Minas Gerais, a gente vai aguentar isso? A gente vai aguentar essa vergonha que é uma rodovia dessa? Até quando, meu povo? Me ajuda aí, até quando? Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, ampliação do Hospital Regional Antônio Dias, ainda na fase de projeto. Termina nesta quarta-feira o prazo para os estudantes aprovados na chamada regular da primeira edição de 2023 do SISU fazerem matrícula nas instituições para as quais foram selecionados. As informações sobre a documentação exigida podem ser verificadas no boletim SISU, que está disponível no ambiente de inscrição do candidato na página do programa. Olha, a saúde é com a Mais Exames e você já sabe, né? A Mais Exames é referência em exames laboratoriais, exames de imagem, exames do coração. Além de endoscopia digestiva e exames de ultrassom com mais de 15 médicos em seu corpo clínico, atende particular, convênios e também parceria com SUS e Prefeitura. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. A prestação de serviço público na saúde em Patos de Minas é alvo de constantes reclamações. UPA lotada, pacientes à espera de autorização para procedimentos,
demora para sair leito em hospital e outras situações. Em julho do ano passado foi anunciada a ampliação do hospital regional. No entanto, a população deve ter que esperar ainda mais até que a obra saia do papel. O Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, referência para 33 municípios, historicamente opera no gargalo. A unidade hospitalar enfrenta problemas constantes, como a falta de equipamentos, leitos e especialistas. Assim, o paciente que precisa de atendimento de urgência ou emergência é obrigado a esperar. Diante a situação, o anúncio da ampliação do Hospital Regional em 1º de julho de 2022 trouxe alívio para a população. Esse novo prédio vai nos permitir fazer mais cirurgias, tendo mais salas de bloco cirúrgico, mais leitos de CTI e operarmos mais. Ele não consegue acompanhar esse crescimento de demanda. Cada vez temos mais acidentes. Os 34 milhões para a ampliação do Hospital Regional são recursos do governo de Minas Gerais por meio da FEMIG. O dinheiro já está na conta da Prefeitura de Patos de Minas. O município é responsável pelo planejamento e execução das obras. No ano passado, quando foi feito o anúncio de ampliação do Agarrad, Luiz Eduardo Falcão disse que os projetos já estavam prontos e que a licitação seria aberta. Os projetos estão todos prontos, o convênio não teria sido assinado entre o governador e eu se não tivesse todos os projetos, então está tudo organizado, só que agora a gente passa por uma etapa burocrática que é a licitação, que tem os prazos legais que precisam ser obedecidos, eventuais recursos das empresas, e nós vamos ter condição de falar quanto tempo vai demorar a obra depois da licitação feita. Entretanto, mais de 8 meses depois do anúncio, a ampliação do Agarrad ainda está na fase de projetos. É que houve modificação no plano inicial para aumentar ainda mais a quantidade de leitos na unidade. De 135 deve passar para 225 leitos. A previsão agora é que a licitação para as obras aconteça no final desse semestre, ou seja, um ano depois do anúncio da ampliação. O prefeito justifica a demora devido à burocracia. Minha maior ansiedade, a demora que as coisas levam para acontecer no setor público, realmente é muito lento, realmente muito lento. E eu sou mais sofro com isso, porque meu nome está na frente. Estava muito nervoso aí na semana passada, porque quem fez o projeto foi o Unipan. E o Unipan estava criando uma série de dificuldades de uma maneira que a gente estava entendendo até que vai acabar não tendo nada no nosso mandato, se continuar demorando, né? Então a gente mudou a modalidade da licitação para contratar também projeto, para poder fazer mais rápido essas questões todas. A gente tem que recorrer a parcerias, pedir o Unipan para fazer o projeto, ou licitar um projeto dentro da licitação. Então realmente está demorando, mas não é por nenhum tipo de programação. Por mais que a Santa Casa, que está sendo ampliada para aumentar os atendimentos, traga alívio à saúde pública, ainda há grande demanda. E casos de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde em Patos de Minas, somente no Agarrad. A prestação do serviço público de saúde em Patos de Minas tem sido problemática, e não apenas em hospitais públicos. Na UPA, por exemplo, mais dificuldades. Uma reclamação frequente é a superlotação. O prefeito afirma que aumentou o número de pessoal devido ao crescimento da demanda. Entretanto, não tem sido suficiente. O que ocorre é que o atendimento mais do que dobrou. Então, a gente melhorou muito, mas em contrapartida as pessoas também passaram a procurar a UPA em um número 100% maior do que era aí até o final de 2020. Hoje, o prazo de atendimento, o fluxo, foi melhorado. Isso está comprovado numericamente. O programa de Fila Zero, que pretende acabar com filas por procedimentos, ainda não foi plenamente efetivado. Foi melhorado a fila, mas ainda não está zerado. Na sequência aqui no 30 Minutos, violência contra a mulher. Como funcionam as medidas protetivas contra agressores? Cuide bem da sua imunidade, precisamos nos proteger e por isso trago o melhor aliado, o Cronovit Imune, suplemento alimentar rico em vitaminas C, D, E, selênio e zinco. E vai ajudar a fortalecer as defesas do organismo, te deixar sempre pronto. O Cronovit Imune ajuda a manter a sua energia, reforça a sua imunidade sem precisar pagar caro por isso. Pois é, então vá até a drogaria Cristina mais próxima a você, diga que viu o Cronovit Imune aqui no 30 Minutos
e ganhe desconto de R$ 30 na compra de 3 caixas. A linha completa Cronovit você só encontra na Drogaria Cristina. São 4 filiais em Patos de Minas para melhor atender. A proteção e o cuidado que você precisa, Cronovit Imune tem. Drogaria Cristina cuida mais de você. Olha, a Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue de uso amplo. Com a decisão, ela já pode ser comercializada e incluída no calendário vacinal do SUS, se o Ministério da Saúde, claro, decidir pela aplicação geral. Os casos de dengue na região do Alto Paranaíba vêm crescendo consideravelmente. Em Patos de Minas já foram registrados mais de 720 casos e a cidade entrou em epidemia. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue ela é uma doença causada por um vírus, o vírus da dengue, chamada DENV. Esse vírus ele causa uma série de sintomas no organismo e esses sintomas eles podem ser dos mais variados possíveis. Uma vacina da doença foi desenvolvida e está disponível em laboratórios de maneira privada. A vacina da dengue, ela funciona da seguinte maneira. Existem vários subtipos, a gente chama de sorotipos da dengue, tipos diferentes de vírus da dengue, e a vacina ela atua de forma que você injeta esse vírus de uma maneira atenuada no corpo, ou seja, você pega o vírus e tira a parte ruim do vírus e coloca só a parte do vírus que não causa doença. E essa parte do vírus que não causa doença faz o seu organismo adquirir a imunidade, ou seja, reconhecer a doença e não adoecer mais. Assim como outras vacinas, a da dengue também precisa ser tomada anualmente. Como a vacina da dengue é uma vacina que ela é utilizada um vírus mutante, um vírus mutável, todos os anos é necessário o reforço da vacina, porque o vírus da dengue ele se muda ano após ano. Algumas pessoas precisam ter alerta, pois a vacina tem contraindicações. A vacina da dengue é uma vacina chamada de vírus vivo. Então, pessoas com comorbidade e imunossupressão, por exemplo, lúpus, pessoas que usam corticoide, transplantados, pessoas oncológicas, pessoas que fazem diálise, não é recomendado tomar essa vacina, porque essa vacina é uma vacina de vírus vivo e ela pode causar algumas complicações. Mudando de assunto, em meio a cada vez mais casos de violência contra a mulher, quais são os procedimentos legais para a concessão das medidas protetivas contra os agressores e de que maneira são aplicados? É o que a gente mostra agora. 144 medidas protetivas foram expedidas por dia durante o ano de 2022. O número, que representa 6 concessões por hora, ou uma a cada 10 minutos, faz parte do boletim Elas Vivem, dados que não se calam. A mesma pesquisa divulgada pela Rede de Observatórios da Segurança demonstra que houve um aumento de 8,5% em relação a 2021, já que o número passou de 48.415 para 52.562 concessões. As medidas protetivas são ordens judiciais que são concedidas em tese pelo juiz com a finalidade de proteger um indivíduo que está em situação de risco, perigo ou vulnerabilidade. No caso específico da lei, a Lei 11.340 de 2006, ela veio a questão de proteção exclusiva da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe, assim, várias medidas que visam coibir a prática de violência doméstica contra as mulheres, por ser a parte mais vulnerável dentro da relação, então, até por isso, ela teria que ser protegida pela legislação. O advogado criminalista Cássio Araújo explica que existem basicamente 2 tipos de medidas protetivas. Uma que visa obrigar o agressor. Quais são as medidas normalmente dadas contra o agressor? Afastamento do lar ou proibição que ele mantenha qualquer tipo de contato com a vítima. E também tem medidas protetivas que são condutas aplicadas diretamente para a ofendida, por exemplo, visando a proteção patrimonial dela. A Tenente Drieri esclarece que a Polícia Militar atua em 2 momentos distintos em relação às medidas protetivas. Primeira intervenção, que é quando está naquele calor dos fatos, que a vítima faz a chamada via 190, a gente tem uma patrulha diária que vai atender. Faz atendimento ali, se necessário faz a prisão em flagrante do autor e encaminhamento da vítima. Nós temos também a nossa PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Ela vai atuar num segundo momento, ou seja, ela vai escolher alguns casos pontuais, que sejam casos de
de violências mais graves que acontecem repetidas vezes e vai acompanhar esse caso. Esse acompanhamento é feito com uma série de visitas para a vítima, para o autor, para os filhos, encaminhamento da vítima para outros órgãos, né, que também compõem a rede de prevenção à violência doméstica, como psicólogos, SESC, com a ajuda do judiciário, da promotoria. Essa vítima é assistida em todos os âmbitos possíveis. Para pedir por medidas protetivas, as vítimas devem procurar pela delegacia de polícia mais próxima ou por uma delegacia de defesa da mulher, além de realizarem uma denúncia online pelo número 197. Vamos dizer que ocorra ali um caso de flagrante, né? Ela vai procurar a delegacia de polícia, vai ser instaurado naquele momento ali um procedimento, ela tem que ser ouvida, o agressor também, testemunhas, e ela pode requerer essas medidas protetivas diretamente à autoridade policial. Não precisa ser direto ao juiz nem ao Ministério Público. O delegado de polícia, no caso, remeteria esses autos no prazo máximo de 48 horas ao juiz de direito, e aí sim o juiz de direito imediatamente já analisaria a questão. Cássio ressalta que, por meio do artigo 12C da Lei Maria da Penha, é possível conceder medidas protetivas de urgência em situações de risco iminente à vida das mulheres, sem necessariamente a presença de um juiz de direito. Além da autoridade judicial, esse afastamento imediato do lar pode ser dado pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Além disso, há uma possibilidade do policial também, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado de polícia disponível naquele momento da denúncia. Quando realizada pelo delegado de polícia ou pelo próprio policial, a solicitação de medida protetiva é enviada em até 24 horas para o juiz de direito convalidar ou modificar a decisão de afastamento. A seguir aqui no 30 Minutos, as novas regras que facilitam as laqueaduras e também vasectomia. Hoje tem programa Mais Saúde às 18 horas na tela da NTV. Confira aí. Saúde é assunto sério, né? Por isso você é meu convidado para entender melhor os dados da Covid-19 e da dengue em Patos de Minas. O que os números indicam? No programa de hoje vamos falar sobre envenenamento animal. Também sobre trabalho, que não deveria ser sinônimo de sofrimento e que em muitos casos se torna um problema, muitas vezes descontado na saúde. E ainda hoje vamos entender como compreender melhor as emoções e externizar os sentimentos, pois não é tarefa fácil. Por isso, é necessário treinamento e momentos de reflexão. Eu, Matheus Borges, te espero às 6 da tarde aqui na NTV. Perde não, hein? Entrou em vigor esta semana a lei que facilita os procedimentos de vasectomia e de laqueadura. Promulgada no fim do ano passado, a Lei número 14.443 de 2022, que valida novas regras que facilitam os processos de laqueadura e vasectomia, entrou em vigor no dia 6 de março. A alteração legislativa na lei da laqueadura, ela permite a redução da idade, né? Antes era 25 anos para poder fazer o procedimento e agora é 21 anos. E essa questão da idade também ela também fica condicionada ao número de filhos. Se não for 21 anos, a pessoa que tem 2 filhos também, tanto o homem quanto a mulher, eles podem realizar a laqueadura ou a vasectomia. Outra mudança significativa implica diretamente no consentimento da decisão do processo de esterilização. A principal alteração jurídica nessa legislação foi mesmo a questão do consentimento. Antes era necessário uma pessoa que era casada ou que vivia em um relacionamento de união estável, né, de convivência, ela dependia da anuência do cônjuge para poder realizar o procedimento. Hoje a lei veio com esse avanço de que não é mais necessária a anuência do cônjuge. Além disso, a laqueadura também pode ser realizada durante o parto, o que não era possível anteriormente. O ginecologista Flávio Gil explica que o processo é praticamente irreversível e, por se tratar de um método definitivo, a laqueadura deve ser feita com muito cuidado. A trompa, ela é um elo de comunicação entre o ovário e a cavidade do útero, né? Então o óvulo ele sai do útero,
Ele sai do ovário, vai cair na trompa e ali ele encontra com o espermatozoide. A partir do momento que a trompa é cortada, não há mais como ter essa comunicação entre o ovário e o útero. E aí você perde essa comunicação, não tem mais como ocorrer a fecundação. A fecundação ocorre dentro da trompa uterina. Se essa trompa é retirada, então não há mais como haver a fecundação. Preferível pelos casais devido à simplicidade do processo, a vasectomia também é reversível, mas a taxa de sucesso varia dependendo de inúmeros fatores. É um método mais simples, porque não requer chegar dentro da barriga do homem, né? Tá na bolsa escrotal. Isso com simples anestesia local mesmo, você consegue pegar o canal de onde sai o espermatozoide. E esse canal é cortado. Sendo cortado, o espermatozoide ele não mistura mais ao sêmen. Então, o líquido espermático ele vai ficar exatamente do mesmo jeito, só que sem a célula do espermatozoide. E como são células, ele não altera em absolutamente nada a consistência, a viscosidade da vasectomia. Para a advogada Clarice Correia Gonçalves, a mudança em relação ao consentimento dos cônjuges implica positivamente na vida das mulheres. As políticas feministas, né, e de direitos das mulheres, essa necessidade de autorização do cônjuge, ela era tida e vista como uma agressão, como uma violência contra a mulher, né? Que ela precisava de uma outorga do marido, de uma autorização para que ela pudesse fazer um procedimento que diz respeito a ela. Em contraponto, Flávio acredita que a lei terá uma mudança radical na sociedade ao colocar nas mãos de jovens de 21 anos uma decisão tão definitiva como a contracepção. É uma coisa de comum acordo, né? E eu acho que deveria continuar a ser comum acordo. O que mudou hoje é que o casal não precisa mais da autorização do outro para que isso aconteça. Para ele, as novas regras de esterilização devem ser discutidas, para que não haja arrependimento por nenhuma das partes. É uma arma muito, muito importante, muito poderosa que a sociedade passa a ter em mãos, mas que eu acho que se deixar de lado uma conversa entre casais, autorizando, né, se autorizando a fazer o método definitivo, né, porque nós não devemos esquecer que a vasectomia, ela deve ser, ou a laqueadura, ela deve ser usada em último recurso, porque nós temos vários métodos contraceptivos de eficácia tão semelhante à laqueadura. As pílulas contraceptivas, os endosceptivos, o DIU, temos vários métodos contraceptivos que trazem uma eficiência tão similar e que é reversível. O casal pode mudar de ideia quando quiser. 30 minutos terminando. Vem aí o programa aqui Boa Ventura. Só que antes a gente fala sobre o Memorial Vita. Nós do Memorial Vita somos especializados em assistência familiar, oferecendo acolhimento e amparo nos momentos mais delicados. Nosso foco é transformar amor em homenagem, mantendo viva a memória de quem se foi e proporcionando conforto e apoio a quem fica. Oferecemos aos nossos clientes benefícios em vida e um atendimento cuidadoso e humanizado. Possuímos uma capela ecumênica que permite todo o conforto espiritual necessário para as famílias nos momentos de dor. Contamos com salas climatizadas e quartos confortáveis para recepcionar os familiares de quem deixou saudade. Além de um laboratório de tanatopraxia que dispõe de um time de especialistas aliado a recursos tecnológicos de ponta para que todo o processo seja realizado com o máximo de respeito às memórias de uma vida. Memorial Vita, acolhendo famílias, eternizando lembranças. Memorial Vita trazendo um novo conceito de homenagens para Patos de Minas e região. Você precisa conhecer também os planos de vida e assistência familiar acessíveis para todos.